07 TV. Hoje nós temos um tema muito especial, que é falar da Páscoa. Para você que está do outro lado, a seguir-nos nas redes sociais, esteja bem atento e não desligue o seu telefone, esteja bem atento conosco, porque nós vamos falar da Páscoa e temos aqui o nosso reverendo que vai nos esclarecer sobre a matéria. Ele vai nos esclarecer a todo custo, vai nos esclarecer perfeitamente o que é isso a Páscoa. Mas antes nós vamos sair às ruas, com o nosso repórter, o irmão Marcelino Chocolate, que vai tentar buscar das pessoas para sabermos o que eles têm em mente, o que é isso Páscoa, o que eles pensam da Páscoa. Vamos a isso, é com você, irmão Marcelino. Muito boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama? Sou o Juliano. Juliano, o que é que veio cá fazer? Bom, viemos neste culto, nesta igreja viemos para ouvirmos uma pregação que segue a morte de Jesus Cristo. E já agora estamos a falar do notícias de Jesus Cristo, canal 07 TV do Tabernáculo de Deus aqui em Cabinda. Falamos a partir de Cabinda, uma província de Angola, só para dar a conhecer às pessoas que nos estejam aliás, a assistir neste momento. É tudo a ver com o Tabernáculo de Deus liderado pelo reverendo pastor José Manuel Gomes. Então estamos a fazer a reportagem sobre aquilo que é, digamos, a Santa Ceia e também a morte do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril. Então, quando é realmente que o Senhor Jesus Cristo terá morrido, conforme sabe, como cristão que é? Bom, prepara outra pessoa, é? Morto na sexta-feira, como hoje, às 15 horas de uma tarde. Fala com voz Como esta morte aconteceu à tarde, sexta-feira, e vai ressuscitando no domingo, que será Páscoa. Domingo será Páscoa, mas antes do seu falecimento, o que é que aconteceu na quinta-feira? Portanto, diz também da Santa Ceia. Isto está dentro deste pacote da morte do Senhor Jesus Cristo e da ressurreição. Na quinta-feira foi uma tração, ou uma traição, que aconteceu na noite da quinta. Foi traído e Judas buscou os soldados, tropas, para que possam prender Jesus e lhe matar. E depois de ter sido morto na quinta-feira, ou seja, na quinta-feira comeram a Santa Ceia e na sexta-feira foi morto. E portanto, quando é que ele ressuscitou? Ressuscitou numa manhã de domingo, de manhã cedo, domingo. Nós comemoramos, é por isso que nós comemoramos a Páscoa dos cristãos. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, na verdade. Exatamente. O que é que significa esta morte para si? A morte do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo tem grande significado digno na sua vida? O que é presente para si? Para mim, aquilo representa uma vitória para nós. Que é o único que ressuscitou dos mortos. Não, você mesmo. Muito obrigado por tudo que acabou de falar e também você que esteve do outro lado, acompanha isto porque vai ser benéfico para si. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Muito boa tarde. Como é que se chama? Já agora para avisar, estamos a falar de Notícias de Jesus Cristo, canal 07 TV, a partir da província de Cabinda. Para quem nos esteja a assistir neste momento, é só para dar a conhecer, estamos aqui a falar a partir da província de Cabinda, concretamente em Luanda, aliás em Angola, é o país não é, que representa esta província. Já agora, o que é que veio fazer hoje na igreja? Vou ouvir a palavra de Deus. E do que é que se falou concretamente? Nós falamos, o pregador falou sobre o grande evento que se passou enquanto Jesus na terra. Está a ver com voz viva. E falou-se daquilo que aconteceu naquele dia do Calvário. Jesus explicou a importância, explicou os benefícios desde aquela crucificação. Verificamos que ontem aconteceu a Santa Ceia no Tabernáculo de Deus, liderado pelo pastor José Manuel Gomes. O que é que representa a Santa Ceia, ou seja, ceiar, o que é que significa isto para si, sendo cristão? O que é que pode falar sobre isto para as pessoas lá fora ouvirem? A ceia é uma orientação deixada por Jesus Cristo,
que ele mesmo disse que façam isto em memória de mim, Mais uma pessoa. porque comendo o pão que tipifica o corpo de Cristo e o vinho tipifica o sangue de Cristo. Então, ceando significa que a pessoa ceando faz parte do corpo de Cristo. Então significa que é alguém que tem aquela aliança com Cristo, significa que é alguém, porque na verdade estando fazendo aquilo, então é digno, é alguém que está dentro, é puramente membro do corpo de Cristo. Então está comemorando os dias de Cristo, está comemorando, apresentar ao povo que ele também é uma parte de Cristo. É isto mais ou menos que eu posso falar em poucas palavras, muito mais sobre isso. E o que é que representa para si no dia de sexta-feira? Depois da ceia, o que é que terá acontecido antes que o Senhor Jesus Cristo fosse morto? Ou seja, quando é que o Senhor Jesus Cristo foi morto para fazer perceber as pessoas lá em casa? Bom, Jesus Cristo, sendo morto, ele morreu na cruz numa sexta-feira. Morreu na cruz numa sexta-feira, o sábado passou e no domingo de manhã é que ele ressuscitou. Então a sexta-feira tipifica, e é o dia, posso assim dizer que o irmão Mana diz, a mensagem diz, o profeta diz que na cruz é onde a linha telefônica foi colocada, onde cada membro, cada pessoa pode ligar a Cristo para conversar com ele diretamente. Então o telefone foi colocado lá na cruz. Então posso dizer que aquela sexta-feira, na morte de Jesus, é o dia em que o caminho foi aberto, é o dia em que Deus estabeleceu a sua comunicação com o homem. Então ali vimos, depois da sua morte... Já agora não temos muito tempo, era só para perguntar o que é que acredita de facto que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos? Isto ali, sim, eu acredito. O que é que lhe faz acreditar que ele de facto terá ressuscitado dos mortos e continua vivo? Bom, primeiramente, o que me faz acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, porque antes mesmo de entrarmos ainda num outro ângulo... Brevemente, não queremos ser tão, digamos, tão fundamentalistas, se assim quisermos considerar. Brevemente, o que é que pode dizer? O que é que representa? Ou seja, que mostra que ele terá ressuscitado dos mortos? Há alguma evidência que mostra que ele de facto está em vida? Sim, há. Quais são pelo menos algumas evidências que conhece? Porque se Jesus não ressuscitasse, o Espírito Santo não viria. O Espírito Santo não viria. Significa que Jesus, ele ressuscitando, voltando ao céu, aquele mesmo Consolador, o mesmo Espírito que foi prometido para voltar, é ele mesmo que teria de voltar. Então, porque uma pessoa morta não pode andar, uma pessoa morta não pode trabalhar. E nós estamos vendo as obras de Jesus, o Espírito Santo a continuar as obras de Jesus, então significa que é o mesmo Jesus. Qual das obras está a falar concretamente? Fala das obras, queremos pelo menos algumas obras, pelo menos uma ou duas obras. Sim, os mortos ressuscitarem, as pessoas receberem a vida eterna, até algo que não aconteceu quando ele mesmo esteve aqui fisicamente. Então, os coxos andarem, os cegos verem, e as pessoas serem libertas de maus espíritos, então tudo isso. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Muito boa tarde. Com quem falamos, por favor? Falo com o pastor Francisco Lelo. Pastor Francisco Lelo, congrega também aqui na cidade? Não. Eu congrego no Necuto, na vila do Necuto. Na vila do município de Bucuzal. E o que é que veio cá fazer hoje, por exemplo? Acabou de sair do município de Bucuzal para a cidade. O que é que o trouxe aqui? Ok, o que me trouxe aqui nessa cidade de Cabinda, vim aqui para uma reunião, estar ao redor do ancião, o nosso ancião, o pastor José Manuel Gomes. O pastor José Manuel Gomes e o ancião do Senhor? Sim, é o meu ancião, é o meu bispo. Sim. Foi consagrado por ele, pois não? Sim, fui consagrado por ele. Estou lá no Necuto, fazendo o trabalho do Senhor. Muito obrigado. Agora, diretamente para a pergunta que foi chamado para responder, o que é que, digamos, a quinta-feira representa como estamos numa fase da Páscoa? Verificamos que ontem tivemos a Santa Ceia. Eu gostava de lhe perguntar o que é que significa a Santa Ceia para o reverendo pastor. Bem, a Santa Ceia significa uma representação
mostrando que Jesus Cristo estava prestes para ser morto por causa de nós. E Jesus comendo a última ceia, dizendo aos seus discípulos que essa é a última ceia que eu vou comer convosco, até que virei outra vez comer convosco na glória. E na sexta-feira, depois da quinta, ter digamos, partilhado o seu corpo e o sangue, conforme as Escrituras dizem, o que é que aconteceu de seguida, ou seja, no dia seguinte, que é sexta-feira, o que é que terá acontecido? Bem, a sexta-feira, nós podemos dizer que a sexta-feira santa, sexta-feira santa, digamos santa porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o santo, morreu na sexta-feira. E todos nós, é um dia que todos nós podemos olhar na cruz, ver o sangue de Jesus sofrendo por causa de nós todos, pecadores. E depois da sexta-feira vem o sábado e no domingo, não é que é o dia da Páscoa propriamente dito, que se diz que terá ressuscitado. É verdade que o Senhor Jesus Cristo terá ressuscitado, ou seja, acredita na realidade que isto terá acontecido? Bem, isso é um exemplo que podemos repetir, porque ele ressuscitou mesmo. Mas no domingo podemos pensar a ressurreição dele, sabendo que ele ressuscitou. Mas o que devemos colocar nos nossos corações é que Jesus tem que ressuscitar nos nossos corações para demonstrar uma nova vida para cada cristão. As evidências da ressurreição, quais são as evidências mais ou menos que o pastor pode aqui citar para quem está lá em casa perceber do que é que exatamente está a falar? Porque há quem pode ouvir o pastor está aqui a dizer e passar pela cabeça qualquer coisa como um fictício, algo irreal que não existe. Porque falar de Jesus Cristo, pronto, estamos a falar de um espírito. Não estamos a falar de uma pessoa não é, que está com sangue e água. Por isso é que eu gostava de perguntar se conhece algumas evidências biblicamente falando que de facto mostrem que o Senhor Jesus Cristo terá ressuscitado dos mortos. Pode aqui falar algumas evidências, por favor? Na verdade, o que nos identifica que Jesus Cristo ressuscitou na realidade é por causa do Marcos 16. Marcos 16. O que é que diz o Marcos 16, por favor? Marcos 16 diz que ide de todo o mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. E veja, estes sinais seguirão aos que creem. Então, estes sinais têm que aparecer nos homens de Deus, todos que creem em Jesus Cristo, para ver esses sinais. O que estamos a ver neste tempo aqui, a servos de Deus, com o pastor João Gomes, ele está manifestando esse Marcos 16 a todos que lhe creem. Porque ao ver Marcos 16 tem que crer alguém, como um homem de Deus, que pode manifestar isto, mostrando que há uma ressurreição, que é um homem que ressuscitou e tem um poder que tem que se manifestar aí. Muito obrigado por tudo. Okay, obrigado. Conforme acabamos aqui de ver o pastor que acabou de ser entrevistado, que diz que o Marcos 16 é a confirmação de que o Senhor Jesus Cristo terá ressuscitado dos mortos, então, sem mais dúvida, foi já esclarecida a situação aqui pelo pastor Francisco e voltamos passo, digamos, a palavra de volta ao estúdio com a nossa jornalista Beatriz, que vai continuar então com a sua entrevista. Muito obrigado, até a próxima. Bem, de volta ao nosso estudo, já estivemos com o irmão Marcelino, que tentou buscar das pessoas para percebermos o que eles têm em mente sobre a Páscoa. Agora vamos ter a nossa grande entrevista com o nosso reverendo pastor José Manuel Gomes, que irá nos esclarecer o que é isso, a Páscoa, como surgiu e por que celebramos a Páscoa. Sim, o senhor pastor. Sim, boa noite, irmã Bia. Posso dizer que a Páscoa praticamente é algo de vitória. É a vitória de todo que é um cristão. Porque foi um desafio a morte, primeiramente a morte, quando Satanás chegou de desobedecer lá no céu. Vimos que o diabo fez uma desobediência e foi chutado lá no céu. Ao vir aqui na terra, também de novo veio contaminar. Porque Deus, quando tinha dito ao Adão que o dia que comerás aquele fruto é o dia que vais morrer, significa que a morte era já uma coisa que Deus preparou para punir quem não lhe obedecer. Quem violar, quem transgredir a sua lei, era só morte. Então o homem, o diabo lá, quando viu que foi chutado,
de novo veio incomodar o homem escolheu a morte em vez da vida. Porque a vida, o homem deveria viver eternamente, sem morte. Mas havia lá um obstáculo, algo que lhe avisaram. O dia que comerás aquela árvore, aquele fruto, morrerás. Pastor está aqui a repetir fruto. Queremos saber, esse fruto é uma fruta, é maçã, é manga? O que é isso aqui? Do que o pastor está falando? Bom, dizendo, aliás, acerca do fruto, a linguagem da leitura bíblica tem que continuar a dizer fruto, porque aquilo que está escrito. Mas a linguagem da revelação, aquilo que Deus revelou no seu fim do tempo, porque Ele prometeu no Apocalipse que o livro que foi selado de 7 selos, selado mesmo, tudo que estava lá, há segredos que ninguém podia saber. No Apocalipse capítulo 6, houve a abertura agora dos selos. Os selos têm que se abrir no Apocalipse 6. Mas naquela abertura dos selos, que já temos como revelação, mesmo se alguém, um teólogo, alguém que estudou a Bíblia, que domina mais a Bíblia como eu, pode estar, às vezes, em contradição daquilo que estou a dizer, mas deixa eu te dizer, minha irmã, Deus disse que, mesmo na Bíblia, disse que havia lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus impediu, proibiu o Adão e Eva de tocar, nem de comer. Mas havia lá também a árvore da vida. Essa árvore da vida, Jesus, quando apareceu, disse que a árvore da vida é Ele. Era mesmo Ele lá no jardim do Éden. E Ele, próprio Jesus, disse que Ele é a vida eterna. Nós tínhamos, é por isso quando a morte se instalou, para te dizer, João Batista pregou assim: a árvore que não produzir frutos, o machado já está nas raízes, será cortada e queimada. Ele não estava falando das árvores lá da mata, daquela savana, aquele deserto, que vai se cortar. A árvore fez o quê? Mas estava referindo que a pessoa em si é uma árvore frutífera. A pessoa. Então, vamos de novo a Isabel, a irmã própria Elizabeth, irmã da Virgem Maria. Quando viu Maria grávida, disse que o fruto do teu ventre será bendita. Bendita seja o fruto do teu ventre. Significa que Jesus quando esteve no ventre de Maria, era já fruto. Até os católicos que rezam Ave Maria, diga naquela oração: Ave Maria cheia de graça, bendito seja o fruto do teu ventre. Significa que, mas nunca falaram que bendito o filho do teu ventre que está lá. Nas orações de lá de católicos. Fala mesmo fruto do teu ventre. Quer dizer, a pessoa é fruto. Você próprio é fruto do ventre da tua mãe. Mas és a semente do teu pai. Sim. Tá vendo? Então, Deus nunca errou em nada. O problema é as pessoas não podem só ler a Bíblia como livros da história e alguém ensinar o outro. Que um professor sabe bem como ensinar, vou ensinar. A Bíblia é Deus, livro de Deus. Deus que nunca apareceu. Um Deus espírito. Um Deus que revela. Um Deus que se esconde e se revela. Sim. Há umas linguagens que Deus usou na Bíblia e prometeu vir explicar aos eleitos. Então, para sairmos do fruto, que eu não vou querer tocar, eles não comeram manga para saber que já estão nus, ou comeram pera, maçã. Já te expliquei que a pessoa, o homem próprio, é uma árvore frutífera. Sim. Então, Deus nos veja como plantas no seu jardim. Nós. É por isso que cada qual brilha suas flores, cada qual temos raças, temos árvores, são
de várias cores. Você verás até as folhas, até flores. Nós brilhamos no jardim de Deus. Quando se fala do jardim, não pense que é uma mata que existe num continente assim. Nós vamos ir começar. Pergunta ainda a todos os cientistas e todos teólogos, todos doutorados na Bíblia, que eles começam a procurar onde está o jardim dele. Que eles começam a procurar que continente. Pode dizer, não, está na Ásia, está no Iraque, está no quê? Isto está no Egito. Até próprio aqui, Egito é jardim do... Vai lá. Você vai encontrar aquela floresta. Quando ouvir rio Eufrates, vou procurar. Vai lá banhar naquele rio Eufrates. Então, são coisas que eu posso dizer bem que Deus, própria essa terra aqui é um planeta. É um planeta. Tá vendo? As pessoas sabem que o mundo é globo, é redondo. Esse globo terrestre é uma bolazinha. Mas a própria Bíblia nos diz no Ezequiel, diz que o mundo tem 4 cantos. A terra tem 4 cantos. E qualquer coisa que tem 4 cantos é quadrado ou retângulo. Quando se fala de 4 cantos, quem estudou, os cantos têm ângulos. E os ângulos devem medir quantos ângulos que tem para dar a própria ser quadrado ou retângulo. Então, tudo aquilo é para dizer que próprio Deus tem sua linguagem. E os que devem entender essa linguagem, aqueles que têm a revelação deste Deus. Por isso que Jesus Cristo apareceu, para ter discípulos, para ter apóstolos, para ser ministros, que Ele próprio escolhe e envia, que vão entender a própria Bíblia. Então, vamos diretamente mostrar que a Páscoa, porque estamos na Páscoa, embora que fui interrompido do fruto. Sim. Mas eu creio que você já sabe que és o fruto. És uma árvore frutífera. Sim. É por isso que quando Deus diz que multiplicai-vos, imagina nos animais, para não irmos distante. Os animais não aprenderam o que eles fazem, a reprodução, a lei da reprodução ou a reprodução no Satanás. Por isso que os animais não prostituem. Sim. Mas o homem, o que é que ele violou? O homem não esperou aquilo que Deus disse que frutificai-vos, multiplicai-vos. Devia esperar porque ele estava na ignorância. Devia aprender, saber que a mulher só devia levar a gravidez no momento que devia vir alguém na nascência. Tá vendo? E ali não devia ser um desejo, mas devia ser a lei da reprodução. Mas quando Satanás sabia que se eu não ir contrariar aquilo que estão esperando, essa gente viverão eternamente. Então deixa eu lhes embrulhar para eles morrer, porque a Eva declarou, se nós fazermos isso, vamos morrer. Significa que a Eva sabia que a consequência do pecado é a morte. Mas o diabo ainda lhe mobilizou. Lhe disse que não morrerão. Não vão nada morrer. Fazem isso, você vai descobrir. Então é por isso que o que é que está mesmo na raça humana? A raça humana precipitou, aprendeu fora do seu Criador aquilo que nós fizemos. É aquilo que trouxe, mesmo que há um filho que vai nascer, mas o próprio tipo de desejo trouxe já um pecado. Porque temos gravidez indesejadas e temos abortos, temos mulheres que não querem levar bebê, mas não está se preservar. Até já estão a criar preservativos, segundo eles. Aquilo nunca foi preservação. Aquilo é mesmo pecado. Aquilo é algo feito por homem e danifica mais, destrói mais. Até pessoas já dizem, não, eu conheço não. Voltando ao nosso assunto, pastor, como é que surgiu a Páscoa? Muito bem por me lembrar, mas não fugir do nosso lema. A Páscoa, eu dizia que a vitória que nós temos na Páscoa, o Satanás nos introduziu na morte e a morte era a força do Satanás. Porque o Satanás sabia já que
o homem que queria viver eternamente já vai morrer. E isso trouxe miséria ao homem. O homem foi expulso, como Lúcifer foi expulso no céu. O homem também expulso no jardim de Deus. É como um filho chotado ao pai por cometer em casa. E anda ali por ali, chuva, sol, tudo, fome, ele apanha aí na rua. É capaz de se tornar delinquente, gatuno, muita coisa. Porque já não sabe como retomar a casa do pai pelo crime. Porque o crime que ele fez só parece a morte. Se ele apanhar o pai, vai mandar ele executar. Foi isto que aconteceu ao homem. E o diabo ficou grande papote. Ficou grande chefe. Dominando, dizendo que come, bebe, comete, faz tudo. Porque no lugar dos mortos não vais gozar mais nada. Quer dizer, o homem ficou vítima do pecado, sabendo que deixa eu aproveitar enquanto estou em vida. Essa é a mentira que o diabo nos deu. É a mentira que o diabo nos deu. Então, com essa mentira que o diabo nos deu, levou muita gente, mas houve filhos de Deus, como posso tirar o exemplo do Job. Job, o diabo matou seus filhos, fez aquilo, lhe deu doença, lhe mostrou que você vai morrer, Deus não vai nada te curar, você vai morrer, tudo já perdeste. Mas o Job disse que o meu Redentor vive. Como que Job logo sabia? Ele que não tinha Bíblia. Naquele tempo não havia Bíblia. Quem escreveu a Bíblia é o Moisés, o Antigo Testamento. Mas Job não tinha Bíblia que ele lia. Mas disse, o meu Redentor vive. Ele me seguirá no lugar dos mortos e irá buscar-me. Me tornará mais a viver. Então aquilo deu uma esperança no Job, que a morte pode vir, pode me atingir. O meu Redentor que vive virá. E aquilo se cumpriu. Jesus, quando veio, morreu na cruz. Então, que a morte era já um medo total para todo filho de Deus aqui na terra. Porque os filhos de Deus morriam. Os filhos que Satanás, aquelas pessoas que Deus lhe deu pela incredulidade, pela desobediência, que vão naquele vosso líder desobediente. Vão lá. Então, ele recebia embora todos. Todo aquele que Deus nega, vem comigo. Porque já é uma grande família. Mas, quando apareceu Jesus Cristo, minha irmã, ele começou a pregar assim. Quem crer em mim, não morrerá. Mesmo que morrer, o ressuscitarei dos mortos. Isso trouxe problema. Quer dizer que os discípulos estavam crendo isso. Os outros, será que depois da morte vou viver mais? Será que há uma vida mesmo? Viveremos eternamente sem morrer? Bom. Jesus viu que não é para vos tirar dúvida. Eu próprio vou aceitar que eu moro. Vou aceitar que me matem, moro. Quando vou morrer, 3 dias, vou viver mais. E vou vos dizer, aquele que estará na minha mão, ninguém pode lhe arrancar, lhe tirar. São João capítulo 10 fala dessa história. Jesus disse, eu sou a vida. Então, vendo que ele próprio devia nos dar um exemplo, que afinal de contas, isso que você está a prometer, nós que estamos a te seguir, mesmo se morrer, também vamos viver de novo. Então, ele próprio deu, é como se fosse um ensaio, que vou ensaiar vocês para ver que aquilo, como dizem os outros que, os que tiram curso, dizem como... Você foi fazer teste, não é teste, como mas aquilo fugiu em mente.
Hã? Isso ali há um termo que as pessoas veem estágio. Estagiante, né? Que desce num estagiante. Veja agora, Jesus Cristo aceitou morrer. Quando morreu, os discípulos disseram, se ele ressuscitar, já temos prova concreta, que é isso que ele estava a dizer. O diabo já reprovou. Então, posso dizer que a Páscoa, o significado da Páscoa, é a vitória do cristão. O cristão já pode, um cristão tem já a cabeça erguida por cima, dizendo que o nosso fundador do cristianismo, o nosso representante, o dono do cristianismo vive. É o desafio toda a religião, que o fundador dele é falecido. Só existe uma religião que não tem fundador como falecido, é o cristianismo. Então, é um orgulho para mim. A Páscoa existiu, irmão, antes de Jesus Cristo vir. É por isso que a Bíblia diz, antes da festa da Páscoa, Jesus Cristo foi tirado já na cruz para não poder ser lá, porque morreu numa sexta e a Páscoa devia acontecer no domingo, primeiro dia da semana. Eles não queriam que aquilo acontecesse antes de festejar a Páscoa deles. Jesus Cristo fez a Santa Ceia na Sexta-feira Santa, antes de chegar na Páscoa, a Quinta-feira Santa, que ele fez a Santa Ceia, porque sabia que vai morrer na sexta-feira e ressuscitar ao domingo. Veja agora como é que tudo se passou. E os discípulos, quando viram que o nosso fundador já ressuscitou, a vitória. Posso dizer-me que a Páscoa é a nossa vitória. Amém, amém. Pastor, como é que é aplicada a Páscoa nos dias de hoje? Muito bem. A Páscoa no dia de hoje, posso continuar a dizer na minha irmã Bia que o dia de hoje, todo que é um cristão, a Páscoa, para um cristão, posso dizer, um cristão, a Páscoa de hoje, porque nós não pertencemos à Páscoa que Israel festeja. Israel festeja a sua Páscoa, lembrando como é que os seus antepassados estiveram na escravatura no Egito. O Egito era a grande potência do mundo, como os Estados Unidos da América hoje. Mas para Deus tirar aquela nação, aquele povo, no meio dos opressores deles, não havia armas de guerra, não havia luta, não havia um exército para lutar, procurar uma independência, mas simplesmente através de um profeta Moisés, enviado para lá, que se encontrou com Deus dele, que é Deus de Israel, que nós todos viemos conhecer, que afinal de contas é o Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, que mesmo Israel hoje ainda não está descobrindo, mas saberão nos dias vindouros, eles conhecerão que Jesus é próprio Deus dele. Isso está a vir brevemente. E nesse caso, essa Páscoa, por favor, deixa terminar, essa Páscoa que Israel festeja, é lembrando que foi um momento que Deus libertou essa gente nas mãos dos opressores do Egito, dos faraós. A nossa Páscoa hoje é para ver que é uma vitória do inimigo, o grande opressor que é a morte, que todos nós tínhamos medo. Agora já sabemos que a morte não tem domínio num cristão, num verdadeiro cristão que crê em Jesus Cristo, mesmo que morrendo hoje, aquilo que o mundo chama morte, essa pessoa viverá de novo, voltará de novo em vida. Porque Jesus Cristo prometeu ressuscitar todos que morrem nele.
Isso está no São João capítulo 5, versículo 24 até lá para 28. Ele promete que os mortos ressuscitarão nos túmulos, sairão, ouvirão a voz dele. Quer dizer, os que estão a ir já sendo enterrados, um cristão vai já com essa esperança que aquele que é nosso líder ressuscitou, também nos ressuscitará. Isso que São Paulo fala aos Coríntios. Fala isso já. Aos Coríntios, capítulo 2. Eu creio que é uma verdade. Então, posso dizer que um cristão hoje toma a Páscoa a nossa vitória. É a nossa vitória porque o inimigo último que Paulo disse que estava a nos dar medo de tudo é a morte. E quem venceu a morte é Jesus Cristo. Amém. Pastor, o pastor acaba de dizer aqui que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele realmente ressuscitou dos mortos. O que é que nos afirma, o que é que nos prova que Jesus ressuscitou dos mortos? Muito obrigado, irmã, para continuar a dizer que Jesus Cristo provou essa ressurreição, mesmo que alguém pode vir te induzir no erro, que deixa embora, Jesus não tinha ressuscitado, nós conhecemos, fomos encontrar, por exemplo, outros cientistas das ciências diabólicas que estão a tentar, que fomos em Israel, fomos cavar, arqueólogos, como que estão lhe chamando, nós fomos cavar, vimos, afinal, Jesus Cristo, fizemos ADM que está... Isso é o diabo. O diabo não pode vos fazer crer Jesus. Porque ele vê que quando alguém crê Jesus, ele perde. Mas o diabo, coitado, já não sabe onde mentir. Ele pode mentir para judeus que ainda não estão sendo permitido a Deus de crer ainda Jesus hoje. Mas para um cristão, eu digo assim, o que Jesus Cristo provou a sua ressurreição. Quando ele ressuscitou, apareceu numa mulher chamada Maria Madalena. Essa Maria lhe viu, queria lhe tocar, disse que não me toca ainda. Adianta, vai falar aos meus discípulos, onde que eu tinha lhes dito que quando vou ressuscitar é na Galileia, que vamos se encontrar. Que cada um avança já. Que saiam daí em Jerusalém. Vão já na Galileia. Que venham que viajar. Quando Jesus Cristo entrou na sala, um apóstolo não estava lá. Tomé. O Tomé, quando lhe contaram que o mestre já ressuscitou, já conversamos assim. Tomé disse, não é mesmo, não é ele em corpo. Deve ser o espírito dele. Porque assim que lhe mataram, o espírito dele está rodeado. É assim que Tomé tinha consentimento. Mas o que surgiu? Jesus aparece logo. Disse Tomé, para você saber que eu não sou espírito. O espírito não pode ter carne e sangue. Disse, toca-me aqui. Veja onde me furaram os pregos dos romanos. Porque pregos romanos são grandes. Não é esses pregos que nós estamos comprando na China. Aquele prego romano pode pendurar. Não sei que número aquele, é o número 16, ou número 17, ou 19, não se sabe. Diâmetro daquele prego. Então, são pregos romanos que segura a pessoa mesmo numa árvore, você não cai. Tipo arame que está amarrado. Então, tudo aquilo, disse, coloca, o dedo da pessoa entra até, diz que põe o dedo, faz entrar. Veja o tamanho do dedo de uma pessoa para entrar onde furaram o prego. Então, Jesus Cristo apresentou, é ali que Tomé saiu na dúvida. Então, Jesus tirou aquela ferida, porque ele não podia andar com ferida até hoje. Ferida tipo prego entrou aqui, não. Ele até que podia fazer secar o fluxo de sangue de uma mulher. Como é que ele vai andar com cicatrizes de prego até hoje? Então, eu não posso aceitar ver um Jesus de cicatrizes de pregos romanos. Vou lhe chutar em nome de Jesus Cristo. Então, isto prova que quando Jesus confirmou a Tomé, Tomé creu.
E no caminho de Emaús, 2 discípulos, de novo. Jesus apareceu, já não estava a lhe reconhecer. Mas foram até em casa, quando ficaram na mesa, à volta da mesa para jantar, Jesus tirou pão, quebrou, começou a dar graças. E os olhos deles se abriram, viram que, mestre, desapareceu, foi. Começaram a ir correr, olha, foram dizer, o mestre já esteve lá em casa, já andamos junto ao caminho. Um espírito ou alma não pode quebrar o pão. Não podia andar com eles, entrar até em casa, sentado, conversa, meteram comida na mesa para jantar. Ele que orou. Disseram que pode orar, Senhor. Orou. Ao orar, os olhos abriram. Viram que então não era espírito. E para provar de novo que ela ressuscitou, Marcos 16. Antes de Jesus subir, está a dizer que ide no mundo inteiro. Sentado assim. Pregai a boa nova a toda criatura. Olha, batizai todos que crerem. E todos que hão de crer, olha os sinais que vão lhes acompanhar. Falou. No fim disse que impõe as mãos aos doentes. Essa é a última recomendação que ele estava dando. A Bíblia diz no Atos capítulo 2. E Atos capítulo... Se você ver Atos capítulo 2, versículo 27. Ou versículo 22. Faz ver o que está lá. Faz ver Atos capítulo 1. De 1 até 8. Faz ver que Jesus Cristo ali teve uma conversa ultimada para que os discípulos confirmassem. Até a Bíblia está dizendo que ele estava comendo com eles. Ceava com ele. Aí eu vi, o espírito não podia comer. Ele estava a comer com os discípulos. Imagina, ressuscitou e encontrou. Pedro estavam pescando, só conseguiram 2 peixes que o apóstolo João já estava a assar. Pedro está lá, disseram que nós toda noite, Jesus foi lá e me disse que me dá um peixe, estou com fome. Disse que não, só toda noite pescamos, só conseguimos esses 2 que estamos a assar aqui. Até o Pedro disse, quando ele disse que não, tira as redes, lança ali. Não. Pedro disse, mas não, eu sou pescador desde muito tempo, desde a infância. Eu sei que aqui não pode ter peixe, porque fui até lá no alto mar. Disse, lança, está bem. Como é a tua palavra que está a dizer assim, para não dizer que estou te desafiar, deixa só lançar. Quando lançou, olha a camada de peixe. Próximo assim. Então descobriu que, essa aqui é o Senhor. Não é à toa. Pedro começou a dizer, perdão-me, estou nua, estou de cueca, aqui, meu mestre. Então, Jesus Cristo já estava lhes aparecendo aqui, aparecendo ali. Não é como espírito, mas como pessoa, fala, tira peixe, come com eles, vão ali, conversa. 40 dias que ele fez com eles, para não dizer que é um espírito, é fantasma, não sei como é que outros chamam. Quando alguém morre, eles aparecem. Cada canto do mundo sabe como chamam. Tá vendo? Então, mas, depois de 40 dias, despediu, os abençoou. E começaram a ver ela subir, sair de nível de terra, subir, até que desapareceu diante deles. E eles voltaram com muita alegria. Isso, a não ser que, mesmo que alguém duvidar hoje, que Jesus não ressuscitou, mas eu tenho o poder da sua ressurreição. Qual é esse poder da sua ressurreição? Eu posso trazer aqui um doente, trazer aqui um necessitado, eu dizer que em nome de Jesus Cristo, recebe isto. Jesus Cristo cura essa pessoa, vai ficar curado. Por quê? Porque Jesus Cristo está presente, está em vida. Alguém, quando fazia coisa, viver de novo, é fácil dizer que, não, Senhor, olha mais essa situação. Diz que não, eu desde então faço boas coisas, vou fazer. Ele provou, é por isso que temos uma Páscoa verdadeira, que confirma que
Jesus Cristo está vivo. Os apóstolos viveram a realidade. E nós somos continuidade. Por isso que os cristãos hoje é uma continuidade dos primeiros cristãos. Nós somos continuidade dos apóstolos. Pastor, o que é que você explica? Se formos a ver lá fora, nós costumamos ver imagens que põem nos dias de Páscoa, põem coelhinhos da Páscoa. Isso existe na Bíblia? Bom, as pessoas, o diabo perverte tudo. Quando se fala do nascimento do menino Jesus como dádiva que nos foi dado, os cristãos que andam como se fossem cegos trocaram naquilo ali Pai Natal, ou Árvore Natal. No lugar de próprio de ver Jesus Cristo, que é grande presente para a humanidade, que nos nasceu, trocaram Árvore Natal. E no lugar de jubilarmos a grande vitória da morte, que alguém desafiou a morte, nos deu um modelo que quem crer em mim não morrerá mais, mesmo se morrer, virei lhe ressuscitar, quando eu vou aparecer, fisicamente, para viverem comigo no meu reino. O diabo nos tirou nessa celebração da Páscoa para a nossa vitória para Cristo, foram pegar os coelhos. Tá vendo? Quer dizer, tudo o diabo só está ali como rival, como inimigo número 1 de Deus. Por isso que ele é chamado Satanás. Por isso que ele é diabo. Então as pessoas que adoram o diabo na forma da religião, sem dar conta, por conta que é o diabo mesmo que estamos a chamar Jesus, camuflado. Porque alguém que conhece a palavra não pode aceitar que onde se fala do grande vencedor, vamos representar coelhos. Onde se fala de um grande dom que nos nasceu, até os magos procuraram ver aquele menino que nasceu. Mas hoje em dia, árvore Natal, que estão a nos apresentar, Pai Natal, Árvore Natal, quer dizer que vendem coisas em nome. Um mais velho assim, caduco, com uma cintura grande no barrigão. E as pessoas fazem aquilo como se fosse um teatro, nas grandes lojas, nos grandes mercados, com um chapéu assim, com um puxinho. Você vê que aquilo ali, barba, as pessoas querem ter aquele tipo de barba que aquele homem tinha. Está vendo? Isso tudo, em vez de pôr lá o coelho, põe lá Jesus Cristo. Nós vamos só pensar de Jesus Cristo, que nos tirou na vergonha. O coelho, se alguém quer comer coelho, come coelho na Páscoa. Se coelho é só, tem gostoso, é gostoso na Páscoa. Então come coelho no dia da Páscoa, mas não celebra a Páscoa pelo coelho. O coelho não tem nada de lugar lá na Páscoa. Nem no dia que Jesus ressuscitou, não havia coelhos lá à volta dele. Nem no dia que Jesus morreu, não havia coelhos lá à volta da cruz. Eu creio que, não sei, falando do verdadeiro cristão, eu sei que todos não são cristãos. Todos não são cristãos. Porque até pessoas que não aceitam receber batismo em nome próprio de Jesus Cristo, mas se chama de cristão. Veja só, alguém chamado cristão, mas nem próprio batismo que ele recebeu, lhe deram muitas fintas, lhe esquivaram até o próprio nome, que ele devia, o nome da pessoa que lhe salvou, o nome da pessoa que vai vir lhe ressuscitar, o nome do líder da igreja, porque ele é que é cabeça da igreja. Ele disse assim, os apóstolos falaram isso, é a pedra da esquina, ele é Jesus Cristo. Mas você verás
que todos os cristãos do princípio tiveram batismo em nome de Jesus Cristo, casamentos abençoados em nome de Jesus Cristo, ministério a consagrar-se em nome do Senhor Jesus, porque o Jesus Cristo é top de tudo. E ele tem nome. E, pastor, Aquele que nos salvou tem nome. sim, pastor. E essas pessoas que são batizadas em títulos podem receber o Espírito Santo? Negativo. Negativo. Toda pessoa que foi batizada por títulos, Pai, Filho, Espírito Santo, lhe esquivaram o próprio nome do seu Salvador. Quer dizer, é o diabo que é inimigo daquele nome. Como o diabo não gosta deste nome, porque é um nome que ele solta, é um nome que tira a doença que ele deu na pessoa, é um nome que libera, quer dizer, que é um nome, imagina, próprio o Pedro avisou no Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome que nos foi dado para que o homem seja salvo, que seja no céu e na terra, embaixo da terra, é o nome de Jesus. Mas o diabo até foi nos pregadores para não usar este nome nem nas consagrações de casamento. Está a consagrar casamento, eu consagro esse casamento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que tem medo de citar o nome de Jesus? Se você é cristão. Se Jesus quis ser próprio é teu Senhor. E você, pregador de Jesus, por que usar título Pai, Filho e Espírito Santo? Vai consagrar o bebê, eu consagro esse bebê no templo do Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Por que tem medo de citar? Porque o nome de Jesus Cristo solta demônios. O demônio, o Lúcifer, aquilo lhe faz estremecer. Faz estremecer, irmão. É por isso que eu ando bem frustrado ver, mesmo se eu entrar numa igreja, ir assistir uma consagração de ministro, ir assistir uma consagração de casamento, ir assistir uma cerimônia qualquer, numa igreja que se chama cristã, basta ver que o nome de Jesus Cristo não é citado naquela cerimônia. Eu anulo tudo, desqualifico tudo que se fez, que o diabo está atrás daquilo. Mesmo que a pessoa que foi consagrada é ignorante, mas ele, o dia que ele ouviu, que afinal de contas, o diabo deu fintas sobre o nome do seu Senhor, essa pessoa tem que repetir. No Atos capítulo 19, eu gosto de pegar os capítulos. Atos capítulo 19, houve discípulos de Apolo, houve pregadores batistas que foram batizados por João Batista. Mas por não serem batizados por nome de Jesus Cristo, Paulo os mandou repetir. Foram rebatizados só depois de que receberam o Espírito Santo. É lá onde eu te disse que alguém que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não pode receber o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Porque, primeiramente, lhe privaram o próprio nome de Jesus Cristo, que pode vir lhe dar o batismo do Espírito Santo. Como é que alguém negou meu nome? Está aí, o nome pastor. Pastor não é nome, eu sou pastor. Sou pastor, é ofício, é título do trabalho que eu faço. Mas Jesus Cristo não é nome dele, não é Pai. Ser Pai, Filho, Espírito Santo. Se você quer no nome do Pai, fala tal nome. Que no nome do Pai é tal fulano. No nome do Filho, tal fulano. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome. É espírito de uma pessoa que se chama Santo. Então, praticamente, infelizmente, lamento bastante quem foi batizado assim e está a dizer que tem Espírito Santo. Lamento quem foi batizado assim, quem foi consagrado um casamento assim, pensando que casamento religioso, casamento religioso aceito, casamento da igreja aceito, mas casamento cristão, duvido.
Porque o Cristo não está dentro daquele. Mesmo na consagração não usaram. Nós rebatizamos quem vem, que eu fui batizado no nome, no título, Pai, Filho e Espírito Santo. A essa pessoa é melhor ele receber bem o batismo bíblico, porque os apóstolos, no dia de Pentecostes, é o dia que começaram a batizar, o dia que o Espírito Santo desceu. É que Pedro disse, Atos 2, 37 até 41. Ali está explicando. E nós não podemos sair daquele batismo que houve no dia de Pentecostes, porque é o dia que o Espírito Santo começou a igreja cristã. E nós somos as igrejas cristãs. Por que não podemos seguir o modelo do início? Onde é que saiu esses títulos? O diabo que fez essa manobra, conforme já te disse, o nascimento de Jesus foi árvore natal, foi Pai Natal, a Páscoa foi os coelhos, praticamente tudo que é de Deus está indo trocar. A adoração de Jesus foi, adora aquele apóstolo, adora aquele anjo, adora aquele aí, quer dizer, atribuíram a adoração até próprio na mãe dele, que ele nasceu, que não merece ser adorado. A adoração é só Deus que se adora. É só Deus que nos criou, que nós devemos adorar. Por que devemos adorar Deus? Porque Ele que nos fez. Não aquele que nos nasceu Salvador, não. Os que nos nasceu Salvador não tem nada a ver conosco. É Deus que vai recompensar daquilo que Ele fez por nós. Mas para nós, olhemos aquele Salvador. Então... Muito obrigada, pastor, pelo privilégio que o senhor nos concedeu de termos aqui no nosso estudo. Foi muito bom. Acredito que você, irmão, que está do outro lado, aprendeu bastante. E muito obrigado, pastor. E dizer-te que os coelhos não têm nada a ver com a Páscoa. E o Pai Natal não tem nada a ver com Jesus. Páscoa é vitória. Páscoa é sinal de que nós somos vencedores como o nosso Senhor. Muito obrigado. Já estamos no fim e esteja sempre a nos seguir no nosso canal Notícias de Jesus, canal 07 TV. Muito obrigado.